prazer. Começamos a nossa reunião do grupo de efeitos tardios do câncer na infância e adolescência. Então, começamos a nossa reunião aqui do mês de setembro. E hoje o tema do mês de setembro é nefropatia após o câncer na infância e adolescência, uma discussão multiprofissional. E quem vai dar o start, o início dessa discussão é o Dr. Leandro Júnior Luca, ele é nefrologista. E após essa apresentação dele, dessa problemática da nefropatia, a gente passa a palavra para a discussão multiprofissional com a doutora Maria Verônica Santos e as nutricionistas Anélia Vieira Afonso e Bianca Manzoli. Então, eu passo a palavra ao doutor Leandro, que pode se apresentar mais um pouco e começar a sua fala. Obrigada pela presença de todos e todas. Sou como é que fala, um estranho talvez no ninho de vocês como pediatra, né? A gente trabalha mais com adulto, mas a gente já está aí com vocês há 11, 12 anos. Então, estamos um pouquinho já inteirados com as crianças, né? O pessoal pediu para a gente conversar um pouquinho sobre a doença renal progressiva, né? A doença renal crônica após criança com câncer, enfim. Antes disso, eu sou nefrologista, eu trabalho no Hospital de Amor, já então há 12 anos, trabalho em Bebedouro também como nefrologista, eu trabalho no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, onde eu desenvolvo uma área dentro da nefrologia, que é o distúrbio mineral e ósseo do paciente renal crônico. Bom, eu vou compartilhar a tela para a gente começar. Vamos ver aqui. Ok? Sim, estamos vendo sua tela. Que eu não estou vendo ela agora. Cadê a tela? Aqui. Vamos lá. Ok? Perfeito. Então, tá, jóia. A gente vai falar um pouquinho sobre a nefropatia após o câncer na infância e adolescência, mas o pessoal pediu para a gente focar um pouquinho dentro da sobrecarga proteica. Acho que vai ser bastante interessante com o pessoal da nutrição nos ajudando, né? E que é uma dúvida muito grande que muitas pessoas têm em função da necessidade proteica, vamos dizer assim, que esses pacientes têm, se vale a pena ou não fazer a reposição. Bom, conflitos de interesse, enfim. E eu gostaria de começar falando para vocês de um caso clínico. Na época, um rapaz, né, um menino de 14 anos, uma história de infecção urinária de repetição desde que nasceu, uma obesidade desde aquela época até hoje, grau 1, um diagnóstico, então, naquela época, com 6 anos, de um refluxo vesicoureteral grau 4, e ele foi submetido em 2006 a um reimplante ureteral bilateral. Em junho de 2010 foi quando esse paciente chegou para mim. E então o que eu via dele? Um menino aí, uma pressão até que dentro do razoável para ele, e ele trazia uma cintilografia renal de 2008 que não tinha alteração nenhuma na função tubular, glomerular, enfim. Só que quando ele chegou para mim, então em junho de 2010, eu já solicitei esses exames. E aí a gente viu que tinha, a princípio, tanto o rim direito quanto o rim esquerdo funcionando mais ou menos proporcionais, né? Mas já havia algumas cicatrizes no polo inferior e polo superior bilateral, mas com função tubular ainda preservada. Ele tinha um ultrassom com os rins de tamanho reduzido, os contornos mais bocelados, mostrando que já era um rim meio sofrido, área de redução da espessura do parênquima e um aumento da ecogenicidade cortical bilateral, principalmente no rim direito. Nessa data, ele mostrava para a gente um clearance de creatinina de 126, uma creatinina de 0,7, um exame de urina rotina sem alteração alguma, um volume urinário de 2,350 e uma microalbuminúria de 30, quer dizer, no limite superior do que a gente considera
dentro da faixa de normalidade. O que chama atenção, o que chamava atenção nesse menino, apesar desses exames relativamente tranquilos, era esse clearance de 126. Porque um menino com essa idade teria um clearance na capacidade residual funcional? O rim tem uma capacidade de reserva funcional, vamos dizer assim, melhor, né? De ir acima daquilo que ele normalmente está acostumado, 90%, 100% de funcionamento, 100 ml por minuto. O homem vai até uns 130, mulher até uns 120, alguma coisa assim. Então, esse menino já mostrava um clearance de creatinina bastante aumentado, no limite superior da faixa de normalidade. E aí, olhando um pouquinho na evolução dele, né, isso foi em 2010. Então, se vocês olharem, por exemplo, 2013, o clearance de creatinina, a 2014, 16, 19, ele deu uma melhoradinha aqui, mas continuou bastante alto, né? A creatinina dele não variou tanto, deu uma discreta elevação aqui, e a microalbuminúria, desde aquela época, mostrando valores, então já começou, né? Isso foi em 2010 que eu vi ele a primeira vez, teve um gap aí que ele desapareceu, ele voltou com a microalbuminúria já instalada, né? Um grau 2 que a gente fala, né? Uma proteinúria que inicialmente não tinha, depois a gente viu que ela foi progredindo, um volume urinário que foi mostrando aqui episódios de valores mais altos. E nessa época aqui, em 2014, quando a gente viu essa microalbuminúria aumentar, ele vinha suplementando aminoácidos. Tinha uma infecção urinária bacteriana nessa época, e aí nós nos perguntamos se isso aqui também podia ser um pouco por causa disso, enfim. Mas, olhando ao longo do tempo, a gente viu que esse menino tinha um quadro de hiperfiltração renal, apesar da creatinina estar no limite mais superior para a faixa etária dele, está um pouco mais alta, né? E então a gente iniciou o Ramipril. Se vocês olharem aqui, ó, a creatinina até deu uma subidinha, a clearance de creatinina baixou, a microalbuminúria reduziu, a diurese dele reduziu, e a hora que nós colocamos o Ramipril a partir daqui, o volume urinário se manteve mais ou menos estável. Então a gente vê que ele teve uma resposta a essa hiperfiltração que ele tinha renal, a gente conseguiu diminuir um pouco essa hiperfiltração com o Ramipril, uma dose baixa aqui, 2,5 miligramas, e então conseguimos melhorar tanto o clearance, né, e a microalbuminúria e o volume urinário. Em 2021, ele já começa a ter uma microalbuminúria progressivamente, apesar do clearance e da creatinina não ter alterado muito, e a proteinúria subindo. E aqui nós pensamos que talvez ele tivesse uma glomerulopatia superimposta e esse quadro de uma pielonefrite crônica, vamos dizer assim, né? Então a gente investigou ele aqui com tudo que precisa para a gente investigar uma glomerulopatia e nós não achamos nada. Então nós ficamos só com uma hiperfiltração renal mesmo, secundária a esse quadro inicial dele. 22 a 20, 21 a 23 ele também sumiu e aí voltou com isso. Um clearance de 54, nessa época aqui ele já estava com 27 anos, creatinina, microalbuminúria, proteinúria, diurese, e a gente associou então a dapaglifosina, na tentativa de ver se reduzia essa proteinúria dele. Aí esse ano, depois da dapaglifosina, isso aqui foi em novembro de 23, aqui foi no início de 24, o clearance melhorou, creatinina reduziu, microalbuminúria, proteinúria, volume urinário, e mantivemos então as medicações. Próximo passo agora, ele deve estar voltando até o final do ano, dependendo do que a gente olhar nessa situação, principalmente proteinúria, microalbuminúria, a gente precisa pensar talvez na associação de finerenona, que é uma droga que tem um efeito anti-inflamatório, antifibrótico, é um inibidor de receptor específico de aldosterona, e ele pode ter um efeito protetor, não só renal, como cardiológico também. Então, por que eu mostrei esse caso desse menino, hoje um homem de 28 anos? Porque lá em 2010, quando eu comecei a ver ele já mostrava alguns sinais, né, de hiperfiltração, e eu precisava fazer alguma coisa para tentar segurar isso o máximo que eu posso. Essa história da hiperfiltração começou com esse médico, Barry Brenner, um americano, que faleceu, acho que no ano retrasado.
ele fez uma hipótese de que a deterioração progressiva da função renal seria um mecanismo compensatório à medida que a gente vai perdendo néfrons. Então, eu vou perdendo, nós temos em torno de 1 milhão de néfrons cada rim, eu vou perdendo, 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 eu começo a ter um mecanismo compensatório hemodinâmico, inicialmente, e isso vai fazendo com que os néfrons remanescentes necessitem uma hiperatividade, né? Que seria, então, a teoria aí da hiperfiltração. Esse já é um artigo de 1996, quando começou a se entender um pouquinho melhor isso. Então, isso aqui, estudos experimentais inicialmente, né, mostrando que a prevenção da hipertensão glomerular, não hipertensão sistêmica, né, mas glomerular, era vista na bancada, né, trabalhos com animais, quando se fazia a restrição proteica ou se associava a antipertensivos, né? E essa hipertensão e essa hiperfiltração também acontecia em diabéticos, em pacientes que tinham rim único ou rim que tinham sido submetidos à cirurgia, por exemplo, retirou um rim inteiro e mais a metade do outro, um terço do outro, enfim. E que esses pacientes, então, depois, a partir daí, já se viu em estudos clínicos que eles realmente tinham benefício com a preservação da função renal à medida que a gente restringia a proteína nesses pacientes e instituiu uma terapia antipertensiva que geralmente não sempre, a gente usa um inibidor de enzima ou um bloqueador de sistema renino de receptor de angiotensina. O mecanismo que essa hiperfiltração acontece, e aqui, se vocês olharem a nefropatia diabética, porque o diabetes é um modelo bastante comum e bastante eficaz para a gente entender isso. E a gente tem duas possibilidades de agir para você fazer com que esse capilar glomerular hiperfiltre. Ou você mudar, por exemplo, fazer uma vasodilatação da arteríola aferente. Então, se você aumenta essa dilatação aqui, mais sangue vai chegar aqui, desde que a artéria a artéria eferente, ou ela se mantenha igual, ou ela faça uma vasoconstrição. Então, você aumenta a pressão aqui dentro, você vai filtrar mais, e isso você vai fazer, então, a hiperfiltração. E aí, tanto para vasodilatação da arteríola aferente, você tem fatores vasculares, como fatores tubulares, e para vasoconstrição da arteríola eferente, também, né, se você não mudar aqui, mas aumentar aqui a vasoconstrição, você vai aumentar a pressão. Também fatores vasculares, angiotensina, tromboxane e assim por diante. Então, é um mecanismo de adaptação hemodinâmica que vai fazer com que esse néfron, né, com que esse capilar glomerular hiperfiltre. E aqui a gente já pode adiantar e olhar essas células aqui, que a gente vai falar um pouco delas depois, que são os famosos podócitos. Essas células, elas compõem a barreira de filtração glomerular, né, e elas têm esses pés aqui, por isso que se chamam de podócitos, né? Tem o núcleo, vários pés aqui que fazem os podócitos, que faz a barreira de filtração. E quando você hiperfiltra isso, você pode lesar essas células, e assim como os neurônios, são células que não se regeneram. Como é que a gente olha, então, essa história na nefropatia, por exemplo, diabética, né? A hiperglicemia, você tem aqueles fatores de estresse oxidativo, sinalização intracelular, enfim, mas você tem a hiperfiltração glomerular e a hipertensão que se desenvolve com diabetes, né? Então, esses três fatores, a gente vai começar a desenvolver uma série de vias inflamatórias, lesões celulares, tanto de endotélio, quanto de mesângio, quanto de túbulo, e mesmo dessas células que nós falamos, os podócitos, né? E aí tem todo um processo inflamatório, né, e que vai desencadear, então, a tal da nefropatia diabética, que se inicia muito precocemente no diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, com a hiperfiltração glomerular. Às vezes você não detecta muitas alterações nessa, mas você já tem a hiperfiltração, e aí você pode ter, então, a proteinúria. E uma vez que esse processo todo se desenvolve no diabetes, eu vou ter a lesão típica do diabetes, né? Mas isso não acontece só no diabético, né? Então, no diabético, a gente tem esses fatores, ele envolve o rim como um todo. Outra situação que a gente envolve o rim como um todo é a gravidez.
mas é um pouco diferente do diabético, eu aumento o fluxo plasmático renal nos dois. Aqui eu diminuo a fração de filtração, quer dizer, eu diminuo a quantidade que é filtrada de plasma. Aqui eu aumento. Aqui eu tenho uma diminuição da ferente, da eferente, ao contrário daqui. Enfim, nós temos todo um processo que a gente acaba de um mecanismo diferente, mas fazendo uma hiperfiltração. Eu tenho, por exemplo, aqui, antes disso, doença renal policística autossômica dominante. Aí já é como se fosse néfron a néfron. Então, a gente tem todo um processo também, um pouco diferente, mas tudo isso aqui levando à hiperfiltração. Situações de glomerulosclerose segmentar focal, desordens sanguíneas, como, por exemplo, doenças hematológicas, síndrome renal da altitude, dieta hiperproteica, que é o que a gente interessa hoje, os obesos, a apneia do sono e o câncer, obviamente, que também é o foco do nosso estudo, né? E aqui nesse trabalho, o que foi feito aqui, ó? Pacientes que tinham doença renal crônica com uma taxa de filtração glomerular já de 39, então já era uma classificação CADIGO, né, 3B. Esses pacientes eles foram submetidos a uma alimentação normal em termos de proteína e aqui uma restrição proteica. Então, era de se esperar, né, que os que fossem restritos em proteínas, que eles já partissem com uma curva aqui embaixo, né, mostrando uma redução progressiva e cumulativa, né, da taxa de filtração glomerular menor do que aqueles que tinham uma dieta normal. Mas não foi isso que foi visto. Nos primeiros 4 meses, eles tinham uma perda muito rápida da função renal e que depois, ao longo do tempo, isso aqui em sua avaliação 3 anos, essa curva foi mudando e a tendência, então, é que quem tinha uma dieta normal de proteína ia perdendo a taxa de filtração glomerular de uma maneira maior comparado com aqueles que eram expostos a uma baixa taxa proteica. Então, isso aqui por que essa piora inicial acontece? E quando eu tiro a proteína, eu hiperfiltro menos. Se eu hiperfiltro menos, a taxa de filtração glomerular, obviamente, vai cair. Então, eu tenho uma perda inicial que, na realidade, pode nem ser perda, pode ser só uma adaptação da realidade que esse paciente tem, né, de taxa de filtração glomerular. Então, mostrando também aqui que a proteína por si só é um fator de hiperfiltração. E na malignidade infantil, né? Que particularidades que a gente pode ter só pelo fato da malignidade mesmo? A gente sabe que em algumas situações, vocês sabem melhor que eu isso, né? Dependendo da carga tumoral, esses pacientes têm uma carga de aminoácidos bastante elevado e aminoácido faz uma hiperfiltração e a gente pode ter, então, uma taxa de filtração elevada nesses pacientes, atingindo, então, a hiperfiltração. E, do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, a maioria dos trabalhos, eles consideram hiperfiltração quando eu tenho uma taxa de filtração acima do limite superior do normal, considerando a faixa etária, sexo, enfim. Então, mais ou menos ao redor de 120 ml por minuto. E aí pode haver alguns fatores confundidores nessas situações, porque muitas vezes com o tratamento da quimioterapia, a gente nota uma normalização da taxa de filtração glomerular. Ela era assim, e aí ela vem para um valor mais dentro do que a gente considera normal. E a gente se pergunta, né, o que aconteceu? Era a nefrotoxicidade pela quimioterapia ou era a diminuição da hiperfiltração? Porque com a quimioterapia eu diminuo a carga tumoral de aminoácidos e aí então eu vou diminuir a hiperfiltração. Então, a gente tem que lembrar sempre que às vezes a gente está achando que houve uma redução na taxa de filtração glomerular e que foi por isso que, na realidade, pode ser só um mecanismo de adaptação por causa da hiperfiltração melhorada, né? E aí, como é que a gente vai, quando a gente suplementa a proteína, o que a gente pode ter nessas situações, que é a pergunta que acho que todo mundo se faz, né, está se fazendo hoje, que seria o nosso foco, né? A gente tem sempre dois lados de tudo, né? Um lado que é melhor e um lado que é complicado. Então, vamos pegar primeiro o lado bom da história, né? Suplementar proteína é uma espada de dois gumes, né? Mas tem alguns benefícios, umas coisas boas. Por exemplo, eu aumento a concentração de hormônios, eu aumento a bioquímica, eu melhoro, melhor dizendo, a bioquímica hepática, eu reduzo a esteatose macrovascular, eu melhoro o resultado no tratamento da hepatite B e da hepatite C.
A nível de monócitos, eu mudo, né, melhoro a quimiotaxia dessas células, eu suprimo a produção de alguns fatores inflamatórios, como, por exemplo, a interleucina 6. Eu melhoro a hipertensão, porque eu vou inibir a enzima conversora de angiotensina, então eu diminuo a vasoconstrição, e, por outro lado, eu aumento o óxido nítrico, que a gente sabe que é vasodilatador. No trato gastrointestinal, eu modulo uma série de coisas aqui, melhorando, por exemplo, a secreção de insulina, a inibição de DPP-4, melhora a sensibilidade das células beta à glicose, melhora a proliferação de células betas, enfim, melhora de uma maneira geral o controle do diabetes. E no câncer, a gente sabe que quando a gente suplementa a proteína, a gente melhora a caquexia e a anorexia, e as nutricionistas depois podem me ajudar, porque eu entendo bem menos que ela, com certeza, nisso, né? Mas tem os problemas. Então, um dos problemas é a parte respiratória, alergia, enfim, uma série de fatores respiratórios que podem piorar com a suplementação proteica. Acne está envolvido aqui com uma produção de hormônios. Tem alguns fatores cerebrais que podem desenvolver depressão, síndrome da agressividade, enfim, existe uma diminuição de serotonina, enfim, uma interação com triptofano, e você pode desenvolver algumas alterações neurológicas. E o rim? Eu suplementando, eu aumento a taxa de filtração e o fluxo renal. Eu aumento, como a gente viu, a pressão intraglomerular e o fluxo. Eu faço uma injúria progressiva do glomérulo, porque eu vou hiperfiltrando, 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 e aquela membrana vai se inflamando, as células podocitárias vão se sendo perdidas, elas vão descamando da membrana. Você consegue ver isso na urina, existem exames para a gente ver a podocitúria que a gente fala. Essa membrana vai se esclerosando, a gente vai perdendo função, né? E se tiver uma doença renal crônica pré-existente, a coisa é pior ainda. Então, obviamente, a gente vai começar a ver retenção de escórias, volume, a excreção de cálcio nessa situação também aumenta. Eu diminuo o pH urinário e a produção de citrato urinário, que são isso aqui, eu aumento muito o risco de desenvolver. Então, nefrolitíase, além de uma progressão de uma doença renal crônica. E quais são os efeitos, então, né, sobre uma alimentação? A gente sempre se pergunta, é melhor uma alimentação de origem proteica animal ou vegetal? Então, se a gente olhar o comportamento delas, a proteína animal, baseada em proteína animal, existe uma proliferação de bactérias proteolíticas, obviamente vai aumentar toxinas urêmicas, que vai aparecer isso na corrente sanguínea, né? Além disso, eu vou fazer uma alteração no epitélio. Esse epitélio é disruptado, uma ruptura do endotélio, do epitélio, melhor falando. Existe uma translocação bacteriana, toxinas urêmicas, e aí todo esse processo inflamatório, estresse oxidativo e progressão da doença renal crônica. Isso começou já há alguns anos na DRC, se falar a respeito disso, e começou a ser é uma quebra de paradigma, na realidade, né? A gente está vindo para esse lado, porque a gente vê que quando você tem uma alimentação mais rica em proteína vegetal, uma preocupação que o nefrologista sempre tem é a oferta de potássio que a alimentação vegetal pode trazer para esses pacientes. Mas quando a gente usa uma alimentação rica em fibra, o trânsito intestinal desses pacientes é menor, a absorção de potássio, de fósforo, que é um problema enorme para nós, também é menor. Então, hoje em dia está se indicando já você mudar toda a nutrição desses pacientes, passando mais uma nutrição mais baseada em fibra e proteína vegetal. Eu tenho na realidade, eu inverto tudo isso aqui que a gente tem com a proteína animal e vou diminuir o estresse inflamatório, a acidificação e menos esse processo todo, e aí eu preservo a função renal. O que a gente observa, então? Quando a gente passa uma alimentação desses pacientes, né, com uma taxa de filtração glomerular baixa, eu acabo diminuindo, aumentando as bases inorgânicas, né, aumentando as bases orgânicas, com uma alta proporção de aminoácidos, e eu aumento a quantidade de fibra oferecida. E aí eu vou diminuir
estresse inflamatório, acidose metabólica, aumenta os ácidos graxos de cadeia curta, e aí eu preservo o rim, melhora a parte óssea porque eu tenho menos fósforo, eu aumento a sensibilidade à secreção de insulina e eu vou poder reduzir a sarcopenia. E qual é o risco que se discute, né, com relação a essa dieta rica em plantas? Desnutrição, ou então a hipercalemia. Só que todos os trabalhos até então, até algumas meta-análises, não confirmam isso. Você dá uma alimentação rica em proteínas, o maior medo do nefrologista é isso aqui, não foi confirmado. Então, disso que a gente viu até agora, o que que a gente pode tirar? É, existe um risco muito baixo, né, e potencialmente os benefícios muito maior em promover, então, a prevenção da doença renal crônica ou mesmo retardar, né, a progressão da doença renal crônica, quando a gente usa, então, uma alimentação baseada em proteína vegetal. E, com isso, a gente consegue redução de risco de doença cardiovascular, câncer e até mesmo de morte, com uma alimentação mais baseada em vegetal. Essas alta ingesta proteica, né, com relação à saúde renal e mesmo à longevidade do rim, é aquilo que nós falávamos, eu aumento a ingestão proteica, eu aumento a absorção de aminoácidos, eu vou causar uma vasodilatação na arteríola aferente, eu vou causar então uma pressão intraglomerular que deveria ser desse tamanho, ele passa a ter um aumento até desse glomérulo, eu aumento a taxa de filtração, eu aumento o estresse inflamatório de mesanjo, que a gente fala, e aí eu começo a fazer fibrose. Então, esse rim vai cicatrizando, fibrosando, eu vou perdendo células, eu vou perdendo túbulos, e progressivamente é uma cascata isso, né? Um ciclo vicioso. Porque eu tenho os fatores de risco para doença renal crônica, eu já tenho um dano glomerular, tubular, intersticial, eu faço uma dieta de alta ingestão proteica, eu vou mudar esses vasos, como nós falamos, eu aumento, né, por um mecanismo hemodinâmico intraglomerular, e aí eu faço um círculo vicioso, quer dizer, eu vou, um retroalimenta o outro e a gente vai perdendo, então, o funcionamento. Num rim único, num rim solitário, um paciente que nasceu com um rim só, um paciente que doou um rim para transplante, um paciente que foi para nefrectomia, um paciente que tem um rim pélvico, único, por exemplo, né? Então, é uma nefrectomia adquirida ou mesmo nativa, né? Então, eu tenho nesse rim, é um rim só, ele tem que, eu costumo, quando eu tenho que falar para os pacientes, falar para eles que tem que pensar o corpo da gente como uma cidade em que eu tenho 100 lixeiros trabalhando, 50 morreram, se tirei um rim, e os outros 50 têm que fazer o mesmo serviço sem contratar novos. Então, quem trabalha demais cansa, né? Então, eu tenho alterações hemodinâmicas, intrarrenais, hiperfiltração, eu tenho alterações estruturais, hipertrofia do glomérulo, pressão intraglomerular aumentada, lesão de células, glomerulosclerose, proteinúria, e aí eu faço uma glomerulosclerose uma gésica que a gente fala secundária, né? Glomerulopatia esclerosante focal. O que acaba levando muitas vezes, né, esse rim solitário aí, né? Pacientes pediátricos, né, uma hiperfiltração, principalmente aqueles que nascem com baixo peso, a gente sabe que eles vão evoluir, já foi bem mostrado isso, que eles tendem a evoluir com hiperfiltração e evoluir para uma glomerulosclerose segmentar e focal. Anormalidade renais associadas, enfim, rim remanescente contralateral, trauma renal, né? Tanto por lesões concomitantes, insuficiência renal aguda ou falência de múltiplos órgãos, doação de rim, geralmente em adultos, criança não doa, tumores no idoso, né? Tira o rim, eu tenho uma paciente que tirou um rim inteiro e mais 2/3, ficou 1/3. Por incrível que pareça, isso já tem mais de 15 anos, ela tem uma adaptação impressionante, mantém uma creatinina em 1,6, 1,7, sem proteinúria, sem nenhuma alteração. É uma adaptação de cada paciente, né? E a gente vai evoluindo aqui para a doença renal crônica quando isso aqui vai aparecendo, e aí, se eu mantenho uma alimentação muito rica em proteínas, esse rim vai piorando. E o mecanismo não é diferente num rim solitário aí, né? Eu como sal, eu faço
uma vasoconstrição, estresse oxidativo, o efeito hemodinâmico disso, né, retenção de hidrossalina, hiperfiltração, enfim, proteinúria. Como muita proteína, eu pioro ainda mais, eu ajo aqui pela acidose metabólica, eu desidrato, eu aumento vasopressina, enfim, tudo para você fazer uma hiperfiltração inicial, lesão celular, proteinúria e progressão da doença renal. E aí vem uma questão, né? Nós falamos de proteína, proteína, suplementação, e a creatina, né? Então, não é interessante eu usar a proteína, mas e a creatina? Eu posso usar? Então, eu coloquei aqui um resumo. Nem sempre leva uma retenção de água, então, como a proteína em excesso pode levar. Então, é interessante. Não tem um efeito, não é um esteroide anabólico, ele não resulta em dano ou disfunção renal. Não existe uma ligação entre a suplementação de creatina e perda de cabelo ou então de calvície, né? Não causa desidratação ou câimbras, é eficaz e potencialmente benéfico para crianças e adolescentes, não aumenta a massa gorda, pequenas doses diárias de suplementação, 3 a 5 gramas, são efetivas. Não é interessante fazer uma carga inicial para depois você fazer a suplementação diária contínua. Os resultados até nem são tão bons quando você faz isso, você pode trazer alguns problemas. Grande maioria de benefício, né, músculo esquelético, de performance, enfim, adultos, idosos, pode ser benéfico para uma variedade de atividades esportivas, né, benefícios para mulheres, né, ao longo da vida, e existem formas de creatina que não são superiores à creatina mais comum, que é a creatina monoidratada, né? Então, se a gente for aí resumir isso tudo que a gente falou de uma maneira mais rápida, o que a gente tem que levar para casa, né? Os pacientes de risco, que são aqueles que têm rim único, que tem um pedaço de rim só remanescente, que desenvolveram qualquer doença que levou a uma nefropatia, uma doença renal crônica da classe 3 até a 5, ou seja, ainda não são dialíticos, né? Pacientes que evoluíram com câncer, tiveram uma sobrecarga proteica, que levaram à quimioterapia, enfim, aí vem todo o processo infeccioso, inflamatório, enfim. Então, várias outras situações, quer dizer, pacientes de risco para doença renal crônica, esses pacientes devem ser suplementados com proteína, principalmente vegetal, em detrimento da proteína animal. E existe risco da progressão da doença renal crônica quando a gente tem uma ingestão proteica em animal mais elevada. E, como eu dizia para vocês, para nós nefrologistas isso é um paradigma que está mudando completamente. A gente sempre restringia a proteína, e a gente via que melhorava, todos os trabalhos mostravam isso. Mas, atualmente, tem se visto que, na realidade, ninguém avaliou a ingestão de fósforo nesses trabalhos. E quando a gente foi ver, um trabalho até da USP de São Paulo, em que fez a restrição proteica igual para todos os ratos, e que só deu mais fósforo para um grupo, menos fósforo para outro grupo. E a progressão da DRC foi muito maior no grupo que comia fósforo. Então, talvez não só a proteína animal por si só, mas a ingestão de fósforo maior pela proteína animal comparada com a proteína vegetal, né? Como você melhora a microbiota intestinal, bactérias que trabalham de uma forma diferente, e aí você vai ter uma absorção de fósforo muito menor, que ele é inflamatório e é fibrótico do rim, então a progressão não é só necessariamente por hidroxiltração, mas por uma lesão renal do fósforo propriamente dito, né? E a creatina não é um fator de risco para esses pacientes que têm um risco de progressão, né, de doença renal crônica. Então, é possível usar a creatina, mas a proteína, de uma maneira geral, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Era isso que eu tinha. Eu acho que a coisa mais importante agora é a gente conversar. Eu estou à disposição e gostaria muito de ouvir o pessoal que está aí, os cardiologistas, os nutricionistas, para a gente trocar figurinha. Obrigada, doutor Leandro, pela apresentação, né?
Eu vou passar a palavra para as colegas, né, a Maria Verônica, a Bianca e a Anélia, né, para trazer um pouco da experiência delas, né, na nefropatia, né, no sobrevivente de câncer infanto-juvenil. E aí a gente poder debater um pouquinho. Quem Verônica, começa? Né? Oi, sou eu? começar. É, tá, tudo bem, eu serei muito rápida. Boa noite a todos, parabéns e muito prazer, doutor Leandro, né? Nesse nosso mundo aqui de sobrevivente de câncer infanto-juvenil. Eu sou cardiologista pediátrica, cardio-oncologista, e realmente, sim, é uma seara muito delicada, e nós realmente trabalhamos muito nessa tríade cardio-nefroendócrino em todos esses pacientes, principalmente esses que sobreviveram e foram tão agredidos de maneira necessária para a cura do câncer, né? E é muito importante essa interação. E assim, como cardiologista e ecocardiografista, nós estamos sempre avaliando esses pacientes em todos os âmbitos e todos os aspectos da avaliação cardiológica, né? Então, na sua vivência, aquele caso clínico que o senhor apresentou não foi um paciente oncológico, né? O que Não. iniciou aos 14 anos de idade, né? Assim, eu não tinha Isso. entendido por que que ele usou Ramipril logo no início do segmento, eu fiquei um pouco sem saber. Mas seria muito importante abrir essa. Existem alguns tabus, né, que a gente precisa discutir aqui, inclusive colegas que a gente vive isso no dia a dia. Teve épocas que a gente ficava com medo de usar inibidor de enzima, né, conversora, os IECAs e mais ou menos os braços, então fica aquela ainda tem esse medo, sim ou não, que parâmetro o nefrologista pode usar para dizer, olha, ok, carta branca, pode usar um captopril, pode usar um enalapril. O ramipril não é uma medicação que o pediatra usa com tanta... é, tem um hábito de usar, né? Porque nós temos muito medo da nefrotoxicidade. Eu, quando vou avaliar um paciente na UTI, primeira pergunta que eu falo é, tá fazendo xixi? Tá. Função renal tá boa? Tá. Ok, a gente toca. Vamos em frente que tudo vai dar certo, não é? Então, vocês são um sinal vermelho em nossas vidas. Então, é muito necessário. É sim, né? Não, é Então, verdade. assim, existem esses tabus. O tabu do uso do IECA, dos IECAs, e o tabu também, tabu entre aspas, né? Quando a gente está diante de um paciente já hipertenso, com essas consequências, né? Então, secundárias à nefropatia, seja ela aguda, seja ela crônica, se nós podemos ou não manter o uso do anilodipina, de um bloqueador de canal de cálcio. Também existe essa controvérsia, né? A gente nunca dá a primeira linha como um bloqueador de canal de cálcio, o nefro dá, o cardio pisa no freio, vamos devagar por aqui, por ali, até então e principalmente diante da análise funcional do coração para poder nortear esse tratamento. Essas são as minhas dúvidas para o senhor, que nós estamos diante de pacientes literalmente tratados de câncer, então a gente fica com esses questionamentos em nossa mente. Muito obrigada por tudo mais uma vez. É verdade, né, Verônica? Se a gente pegar a criança, você usar um inibidor de enzima, a gente começa a ficar um pouco preocupado, né? Esse menino, ele tinha na época, quando eu comecei, ele estava com 15 anos, mais ou menos, por aí. Então, junto com a família, tal, eu conversei com eles, expliquei os benefícios e os riscos, e eu tive que começar com uma dose extremamente baixa, não foi muito fácil dele se adaptar a isso. E eu vi um benefício, ele fez uma redução do volume urinário, ele melhorou um pouco a proteinúria, ele melhorou um pouco o clearance, ele entrou numa faixa de clearance mais normal, e a gente interpretou isso como uma hiperfiltração que foi reduzida. E se eu reduzir a hiperfiltração, eu vou ter menos fibrose, menos inflamação, menos perda de podócito, porque uma das coisas que preocupa muita gente é essa perda de podócito. O podócito não regenera, é igual ao neurônio. E uma vez que eu perdi ele, eu não tem mais jeito, não tem mais volta. Esse rim vai hiperfiltrar e não tem jeito, nós vamos acabar evoluindo para uma doença renal crônica muito mais precoce.
Então, a gente não tem muito o que fazer também, né? Quando eu pego uma criança, seja no câncer ou seja no não câncer, a gente tem que pesar muito o risco-benefício disso, né? E, infelizmente, o que que a gente tem, né? Vocês viram no caso dele ali que a gente tem a dapaglifosina, agora também, que ajuda bastante, né? Ele já está com 28 anos hoje, a dapaglifosina, e eu estou pensando, dependendo de quando ele voltar, é, tentar proteger do estresse inflamatório, oxidativo, o mais possível, talvez com finerenona também, reduzir fibrose, né? Vamos ver, é todo, assim, muito, ainda é um campo, como você falou, ainda muito aberto, né? Do ponto de vista de controle em métodos de imagem no mundo real, né, Certo. Brasil, né, o que é que, para a gente monitorar essa perda de, de todos esses parâmetros histológicos renais, o que é que o senhor usualmente, o que é que o senhor recomenda? A gente não tem como estar enxergando isso de maneira Não, prática. Não tem. Então, não, métodos não. indiretos que são utilizados para Não. essa avaliação funcional renal. Infelizmente, a gente tem um biomarcador que eu falo que eu tenho inveja dos cardiologistas, né? Porque vocês têm a troponina e tal. A gente tem biomarcadores muito ruins, muito ruins. A creatinina, a PTH, não sei o que que a gente usa, são biomarcadores que são muito ruins. Mas na prática, no dia a dia, o que você falou assim, ainda a creatinina continua sendo a forma mais fácil, mais barata, mais rápida, e que com o que a gente conseguiu desenvolver hoje, então a gente consegue entender um pouquinho melhor esse comportamento. Imagem é muito ruim, a cintilografia muitas vezes dá para você medir a função glomerular, a função tubular, mas geralmente quando você olha isso, a cintilografia com a clearance, não traz uma diferenciação muito grande. Hoje já se começou com a cistatina C também, hoje não, já tem um bom tempo, né? E agora está surgindo alguns clearance com cistatina, enfim, que talvez traga algumas coisas. E que no paciente com câncer talvez seja até bastante mais interessante do que trabalhar só com a creatinina. Mas aí vem custo, é um exame a mais, não é tão barato. Enfim, talvez a gente, no futuro, para o câncer, a cistatina seja uma coisa, no futuro não digo a longo prazo, não, viu? Talvez seja uma coisa interessante para a gente avaliar a função, sim. E o que é que o senhor vê de maior agressividade no tratamento oncológico? Assim, nós usamos muitas antraciclinas, né? Mas elas não são tão faladas, mas tem muito quimioterápico que não tem comportamento inocente, né? Não só em curto prazo, como em médio e longo prazo, né? E que são usados não só na hematologia maligna, como nos tumores sólidos também, né? Então, Sim. quais são os vilões que o senhor se depara de maneira maior? É um conjunto de coisas que o senhor... é, Eu acho que assim, vai depender muito do que o paciente tem de doença de base, quais são as comorbidades que ele traz, né? Agora, os quimioterápicos, as fosfamidas, são os mais complicados para nós, até por uma questão de tubulopatia, né? E essas tubulopatias, elas podem ser, é só uma tubulopatia, mas uma lesão tubular, eu perco célula também, e aí eu infiltro o mesanjo e a progressão da doença é igual. Então, a gente não tem como escapar, né? Agora, e além disso, né, além das drogas, todas que vocês têm que usar, tem o fato de que muitas vezes esses pacientes estão submetidos a uma infecção associada, enfim, todo aquele processo inflamatório que a gente sabe que acontece quando tem uma infecção, e aí soma-se tudo, né? Tanto que a gente sabe hoje que, por exemplo, eu trabalho mais com adulto que com a criança, né? A síndrome pós-sepse, por exemplo, é um terror do ponto de vista renal, né? Não só renal, mas inflamatório, enfim. E do ponto de vista renal, a gente sabe que os pacientes que saem de uma sepse, eles vão ter um tempo de vida renal mais curto do que aqueles que não tiveram a sepse, né? Então, você junta a droga quimioterápica, que é como você falou, a gente não pode deixar de dar, a gente tem que tratar o câncer dele. Eles estão vivos por causa disso, depois a gente corre atrás. O câncer não permite viver, a diálise permite. Então, acho que tem que buscar primeiro isso, depois o resto a gente vai atrás. O coração, acho que você sofre também com isso, né?
com essas drogas. A primeira causa de complicação após o tratamento é a cardiotoxicidade, né? Vou deixar Tá? minhas colegas se apresentarem, se falarem. Muito obrigada e agradeço muito ao G7 pela oportunidade da participação também. Acho que tem alguém, Adriana Moraes, aí que está com a mãozinha levantada. Aí, ó. Eu vou só Eu pedir posso. para. É porque a Nelly e a Bianca devem ter preparado uma fala para conversar com Tá o doutor. Quer que eu comece? Vá. Pode, fica à vontade, Bianca. Tá. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade. É sempre muito bom falar sobre nutrição, ainda mais aqui no G7. Eu queria também, inclusive, parabenizar o Dr. Leandro por levantar essa bandeira da nutrição. Acho que isso é muito importante, até todas essas falas. Eu acho que um ponto importante, né? Eu sou nutricionista, eu trabalho com oncologia há 12 anos e fiquei muitos anos no ambulatório do Itaci, tanto com os pacientes em tratamento quanto com sobreviventes. Hoje eu atendo no consultório esses pacientes. Eu acho que um ponto importante de ser destacado é que, pelo que eu entendi, né, doutor Leandro, a fala maior foi para os pacientes que já apresentam uma lesão um pouco maior. Então, isso eu acho sempre importante de ser considerado quando a gente pensa, inclusive, em uma suplementação nutricional, porque a gente sempre brinca que não tem muita receita de bolo para tratar a nutrição do paciente também. A gente precisa entender quem é esse paciente, qual é o tratamento que foi feito e que está sendo feito, né? Então, trabalhar com a nutrição é também entender que a gente precisa saber sobre os protocolos, entender quais tipos de lesão esse paciente pode ter, tanto a médio e longo prazo, e principalmente entendendo esse momento que o paciente se encaixa. Então, quando a gente pensa numa abordagem nutricional em termos de suplementação, eu acho que um dos pontos mais importantes é a gente entender que o suplemento ele tem um momento para entrar e um momento para sair. Então, é uma abordagem que você não faz para o resto da vida, assim, é algo que a gente tem que pensar muito bem. E a maior problemática que a gente enfrenta hoje na nutrição é, inclusive, para bater essas metas. Então, na pediatria, bater meta proteica é muito difícil, principalmente durante o tratamento e também depois por N fatores que dizem respeito ao que o paciente foi ao longo dessa jornada do tratamento. Então, eu tenho muito paciente com muito trauma em alimentação, que não consegue consumir determinados alimentos, verdura, legumes, principalmente, que foi algo que durante muitos anos, agora a gente não tem mais tanto aquela questão de dieta para neutropenia, onde entra isso como uma restrição, isso já é um pouco mais, a gente já entende hoje que isso pode ser muito mais liberado do que era no passado, mas nós sobreviventes, eles são pacientes que têm muita recusa alimentar, são inclusive adultos com recusa alimentar, e que muitas vezes a gente não consegue bater essa meta unicamente com uma alimentação por via oral. Então, em determinados contextos, quando esse paciente tem aí tem essa oportunidade, né, que não tem nenhum tipo de lesão, que não está aí numa gravidade um pouco maior, esses suplementos eles acabam vindo como uma mão na roda para que a gente consiga fazer uma recuperação do estado nutricional, que é algo muito difícil, né? Então, nutrir um paciente que já tem um estágio maior de sarcopenia, que já tem uma lesão de massa muscular, que é o que a gente enfrenta hoje em dia com, assim, quase que 80% dos pacientes, muitas vezes a gente acaba indo por essas abordagens. E eu gostei muito que o doutor colocou, inclusive, sobre a questão da dieta plant-based. Eu sou uma defensora da dieta plant-based, é minha área de atuação há muito tempo, inclusive a gente já falava muito sobre isso no Itaci, porque hoje em dia a gente já recebe mais pacientes que têm essa abordagem mais voltada tanto à dieta plant-based como outras modalidades, como é o caso do ovo-lacto-vegetariano, vegetariano estrito. E tem uma questão muito forte onde a gente tem uma visualização maior de uma alimentação saudável, que é o que a gente tem que sempre, em primeiro lugar, pensar nos pacientes. A maior problemática que a gente enfrenta nisso é de aumentar esse volume proteico vindo de uma alimentação 100% de origem vegetal e às vezes causar desconforto gástrico, que é o que pode acontecer muitas vezes quando a gente aumenta muito essa proteína vinda só de alimentação. Tanto com onívoros, né, que é quando a gente aumenta aí a proteína animal, quanto quando a gente tem a proteína vegetal. E também pela palatatividade. Mas eu acho que é um ponto muito importante, porque
a gente conseguiria aí trabalhar uma nutrição de uma maneira mais adequada, trazendo um suporte nutricional adequado, mas pela minha prática a gente tem essa dificuldade de bater a meta proteica unicamente pela alimentação. Então, por isso que eu acho que isso é um ponto só que eu queria trazer como destaque também. Quer falar, Vanélia? Tem uma. Oi, gente, boa noite. Gostei muito da aula, doutor Leandro. Bom estar aqui, tá ouvindo aí tudo sobre o paciente aí com essas possíveis nefropatias, né? E, enfim. E tem uma pergunta aqui no chat, não sei se a gente já responde. Aí, só para não se perder, você Quer costuma que eu fazer com o paciente neutropênico em tratamento de câncer, dieta para neutropênico? Não sei se ela quer responder, mas assim, a gente aqui não faz, mas pode. Eu acho que um ponto importante é que a gente mudou muito esse conceito de dieta para neutropenia nos últimos anos, né? E isso vai muito de acordo com o que a gente visualizou com os sobreviventes. Então, a gente se encontrou num cenário analisando sobreviventes de câncer, entendendo que essas pessoas, que esse paciente, ele nunca mais comia uma legume, uma verdura, uma fruta, nada, e ele tinha uma série tanto de dificuldade nutricional em termos de aceitação, quanto de outras carências nutricionais vindo dessa retirada do alimento. Então, o que a gente fazia lá atrás, né? Eu lembro que quando eu entrei na ONCO, há 12 anos atrás, a gente restringia tudo do paciente. Então, não podia consumir nada, nem que fosse só cozido, não podia nenhuma fruta de casca fina, não podia absolutamente nada. E a gente começou a visualizar que, assim, quando a gente pensa em pediatria, é muito difícil a gente explicar para a criança: você não pode comer agora, mas daqui 2 anos você vai poder comer, daqui 6 meses você vai poder comer, porque você está em um momento de formação de paladar. Então, depois disso, era muito difícil a gente trabalhar essa qualidade alimentar dos pacientes. Então, eles tinham prejuízos muito grandes, e o que acontecia era que a gente restringia alimentos que eram super saudáveis e liberava alimentos industrializados. Então, isso também gerava um impacto gigantesco. Então, a gente começou a estudar um pouco mais, inclusive a Sobop fez parte dessa discussão no grupo da nutrição aqui da Sobop. A gente fez um trabalho junto com o pessoal da CIOP, junto com a Abrale, com todos esses grupos de nutrição, e a gente contratou uma engenheira de alimentos para a gente entender ao certo quanto isso realmente geraria de impacto em termos de ter que retirar isso por alguma contaminação. E aí a gente fez até um último manual que a gente fez, ele já descreve muito bem que é só manter uma higienização adequada que a gente consegue garantir que esse paciente não vai ter nenhum risco de infecção alimentar vindo desses alimentos. Mas por experiência própria, né, o ambulatório do Itaci, a gente tinha uma realidade em que existiam muitos pacientes que não tinham acesso a saneamento básico, que não tinham acesso à água potável, então a gente meio que entendia o contexto do paciente. Então, o trabalho junto com a equipe do serviço social era muito importante por essas questões, assim. Quando o paciente estava em uma vulnerabilidade social um pouco maior e que realmente ele não tinha acesso nem à água potável, aí a gente acabava restringindo. Mas a gente não usa mais, eu acho que isso é algo que já tem um consenso um pouco maior na nutrição, mas no consultório eu até hoje pego bastante casos de paciente que vem para a gente com bastante restrição ainda. Então, eu sei que em alguns locais do Brasil eles ainda fazem essa restrição. Eu não vou me estender muito, que a gente também está com um tempinho, né? Já aí vem em cima. Vou só agradecer aí o convite. Eu trabalho aqui no INCA já há bastante tempo. Antes trabalhei em Campinas, no Boldrini, durante também 12 anos, e já estou aqui 12 anos no INCA. Quando me chamaram aqui para participar dessa mesa, a questão lá no grupo era: e aí, a gente usa ou não usa whey para paciente que quer malhar quando chega lá no nosso consultório? Porque é isso, sabe? Que chega para a gente está lá atendendo, e aí chega o adolescente que agora já está super feliz, que terminou todo o tratamento e resolveu entrar na academia, e ele quer ganhar massa. Né? É assim que chega, né? E aí eu acho que eu entendo perfeitamente todas as colocações. O trabalho multidisciplinar é importante por isso, né? Bom, eu nunca trabalhei dessa forma, e acho que compactuo com algumas coisas que a Bianca falou.
de que a gente nem vai idolatrar o suplemento, nem a gente vai jogar ele no lixo. Porque às vezes é o recurso que a gente tem. A nossa base de trabalho é promover uma alimentação saudável, promover saúde, promover que essa criança tratada venha a ser um adulto sem fatores de riscos aí ambientais para adquirir novas doenças, né, novas neoplasias. Então, a gente trabalha assim com esse enfoque. E eu concordo com a Bianca quando ela fala: cada paciente é um paciente, cada caso é um caso. Nem sempre aquele nosso paciente que chegou ali vai virar um atleta, né? Ele vai malhar, na verdade, ele vai 2 dias na academia, ele quer uma massa. Então, é o que hoje todo mundo procura nessa chuva de suplementos que a gente tem aí, nesse alto consumo de whey que a gente vem vendo aí com todas as pessoas, né? Então, cada caso é um caso. Eu acho que eu pelo menos procuro trabalhar aqui com ver como é que é o comportamento alimentar, o que eu preciso, aonde é que eu posso usar os recursos dietéticos para melhorar aquilo dali, e qual é a condição de saúde, a condição renal desse paciente, todas as outras coisas, e aí isso é na discussão multidisciplinar do ambulatório, e se eu preciso lançar mão ou não desse suplemento. Então, não dá para a gente responder assim: uso, sim, não uso, não. Não dá para a gente falar isso, e infelizmente acho que com ninguém. Acho que dá para saber quem é esse paciente, qual é o peso que esse paciente tem, qual é a idade que esse paciente tem, o quanto é que esse paciente consome de proteína, qual é a condição de saúde dele agora, e se ele tem condição de estar recebendo isso ou não. Tem alguma risco, alguma falência renal ou alguma coisa? Eu preciso olhar amplamente isso. Então, respondendo a pergunta que me foi feita: usar ou não usar? Ai, gente, vai depender. Vai depender, a gente não vai nem idolatrar e nem jogar o suplemento no lixo, porque existem coisas boas. Eu não tenho experiência, viu, doutor Leandro, com o uso de creatina nesses pacientes adolescentes, não tenho, né? Nunca fiz essa recomendação, mas, enfim, eu já até fotografei aqui o artigo, quero dar uma lida, quero entender um pouco melhor sobre isso. Gente, então eu acho que era isso, assim, eu não queria, era até 8h30 o nosso horário, não sei se a gente vai ter mais tempo, mas enfim. Vanessa, só uma observação, né? A gente, do doente renal crônico, a gente fala em epidemiologia reversa. Quando eu tenho um ganho quando ele tem um peso maior, esse paciente tem uma sobrevida melhor que aqueles que são mais magros. E isso está com uma série de coisas envolvidas, a Mia síndrome, enfim. Então, a desnutrição, a malnutrição, enfim, é um problema. Então, acho que nisso que você fala, eu acho que é caso a caso, eu concordo com a Bianca, é cada caso. Às vezes você poupa um rim, ele desnutre e vai morrer por outras causas. Então, realmente tem que avaliar cada paciente de um jeito. Juliana, eu pensei em passar para a Adriana, que ela estava com a mão levantada, e depois você fala e a gente encerra com vocês duas, pode ser? Milena, a Adriana precisou sair, ela está no plantão. Eu até tô com uma pergunta dela aqui que eu vou repassar. Mas antes, até minha mão eu levantei por causa disso. Primeiro, gente, eu queria agradecer em nome da coordenação do G7 por essa reunião ótima. Eu acho que isso é tema para a gente discutir por horas aqui, né? Realmente não vamos esgotar nada, nenhuma das perguntas. Mas o que norteou, inclusive, essa discussão, que eu acho até que foi a indicação, né, para a gente fazer essa reunião, é justamente isso que a Vanélia, né, disse, que é assim: o paciente sobrevivente do câncer há muitos anos, que hoje já é adolescente, que hoje já é adulto, chega para a gente muitas vezes já dizendo que está tomando por conta própria dias dos meus atendimentos. Eu imagino que para todo mundo que atende os sobreviventes também não há essa diferença entre a ação de um whey e de uma creatina. A verdade é que a gente
se faz essa pergunta todos os dias, porque nós ainda não temos estudos em sobreviventes em relação à ação desses elementos na vida deles, principalmente em relação ao uso sem abordagem nutricional adequada, né? Porque é o que a maioria faz, virou moda, muitas vezes é o próprio personal da academia que indica, eles não estão passando com nutricionista, eles muitas vezes não sabem do risco renal que eles têm, porque a gente trabalha com os sobreviventes baseado em risco. Risco baixo, risco médio, risco intermediário, raramente nenhum risco, né? São pouquíssimos os casos que tem nenhum risco. Então, é muito difícil essa abordagem dentro do consultório, no ambulatório, porque eles precisam entender todo esse contexto, né? E tá todo mundo usando. O que eu ouço é isso, mas todo mundo usa, né? Então, tá todo mundo correndo risco, né? Então, é isso que a gente precisa conseguir explicar melhor, conseguir fazê-los entender, né? Qual é o seu risco individual, né? Em que isso vai te beneficiar, em que isso pode te prejudicar, né? E o risco renal da maioria deles, né? Pelo uso de alquilantes na infância, pelo uso de drogas que são potencialmente nefrotóxicas a longo prazo, é muito grande. Então, hoje eles têm função renal normal, eles têm tudo funcionando direitinho. Mas a minha pergunta para eles é assim, é uma pergunta que a gente também não sabe responder. E se, né? A gente sabe qual é a ação dessas medicações, né, digo, desses suplementos, inclusive por conta própria, a longo prazo? Eu até brinco, às vezes o cardio gosta da creatina porque aumenta o potencial para o exercício. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem o rim, e usar sem a indicação médica nutricional é muito perigoso. Então, foi isso que norteou essa nossa discussão e foi ótimo. Acho que é isso. Agora eu vou fazer a pergunta da Adriana rapidinho, só para a gente não esquecer que ela estava com a mãozinha levantada, ó. Acho que tem a ver com a nossa discussão um pouco antes, que ela pergunta para o Leandro que, para os sobreviventes que fizeram essas drogas nefrotóxicas, né, então rádio, altas doses de medicações alquilantes, enfim, o que mais a gente devia monitorar nesse longo prazo, né? Existem já respondeu uma parte dessa pergunta, né? Que a gente não tem marcadores, né? Mas é válido, som de eu saí por causa do plantão. Obrigada. Desculpa, eu não ouvi direito a pergunta. Não sei se tem alguma coisa para responder, porque a internet minha aqui está muito instável agora. Ah, caiu, tá. A Adriana está perguntando se existem meios da gente monitorar essa questão dos sobreviventes, né, que fizeram essas drogas nefrotóxicas e que têm um potencial risco renal a longo prazo. Como que a gente poderia fazer essa monitorização de longo prazo? Eu acho que assim, uma coisa que a gente usa muito, mostra uma lesão vascular e renal, é a microalbuminúria. Talvez uma das mais precoces. A creatinina você vai ver ela muito mais tardia. A hiperfiltração vai depender de uma série de coisas. Se já existe a microalbuminúria, muitas vezes a gente não tem uma hiperfiltração, mas você tem uma lesão endovascular. Então, acho que do que a gente dispõe hoje, de uma forma prática, fácil, né? Não de biomarcadores que estão surgindo aí, que a gente ainda nem conhece direito qual é a capacidade e a função deles, e na maioria das vezes esses biomarcadores, eles não funcionam sozinhos, eles precisam de dois, três, ou para você poder entender alguma coisa. Mas o que a gente tem de mais prático, mais barato, mais fácil hoje é a microalbuminúria e talvez junto, né, creatinina, ao longo do tempo mesmo.
Eu acho que no câncer, acho que vai entrar bem essa estatina, mas por enquanto a gente ainda não consegue. Eu fico sempre morrendo de receio, porque a gente fica protegendo o rim, a Verônica fica protegendo o coração, e cada um protege, né? Porque entende mais daquela área, né? Então, mas a gente não pode esquecer o que talvez o pessoal da NUT colocou também. É caso a caso, é situação a situação. Você tem que avaliar cada paciente, né? Obrigada, Leandro, é isso. Avaliação individualizada, né? Essa é a questão. E multiprofissional. Verdade. Com certeza. É É isso que eu isso. ia falar, em multiprofissional. Acho que isso é um É ponto isso. importante. É isso. Muito obrigada, gente. Foi muito bom. Ok, eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. Eu também agradeço. Boa noite aí a vocês e espero que a gente tenha novas oportunidades aqui. Boa noite a todos. Não Obrigada, esqueçam que gente. a pressão arterial anda junto disso aí tudinho, tá bom? Por favor. Maravilhosa, doutora Verônica. Isso É? aí. Sempre maravilhosa. Beijo a todas. Até mais, Boa boa Beijo. noite. noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada.